Olá, desejo a você boas-vindas ao grupo Yalo Deodara. Eu me chamo Rubra, né? Estou gravando esse vídeo agora numa madrugada de domingo, em plena quarentena, em pleno isolamento social, em plena eclosão da questão da pandemia que se instala sobre o mundo e sobre a Tocantins não é diferente. E eu gostaria de saudar agora aqui o elemento ar, que parece um pouco invisível, mas o incenso aqui ele exala, né? E a gente pode verificar o elemento ar subindo aqui. Eu também invoco também a força do elemento água, né? Enquanto nossa composição, água de cachoeira. Eu invoco também a força do elemento fogo, que é o nosso poder criativo, a energia. E por fim, eu invoco a força do elemento terra, através aqui da canela, do cristal, pedindo que realmente a força nos ilumine. Nós estamos vivendo a primeira semana do mês 8, né? E no meu grupo de WhatsApp, né, um grupo que nós temos mais de 180 pessoas, assustaram ontem quando eu falava da influência da numerologia com o tarô. E ontem nós iniciamos o mês de agosto, né? Mês de agosto é número 8. Então, o número 8 ele tem uma carga pesada, uma carga densa. O número 8 ele vai trazer uma certa intensidade em tudo que se propõe fazer. A gente acaba de sair do 7 e o 7 tem a força de espiritualidade. Enquanto o 7 tem toda a força de uma carga, de uma evolução espiritual, o 8 é como quase que se chegasse àquele apogeu, né? Então, por isso, o mês 8 é um mês que traz uma carga densa de energias, né? Por isso, agosto, comumente, agosto é um mês que socioculturalmente, dentro do senso comum, dentro dos conhecimentos, do imaginário comum, do senso empírico, as pessoas já falam agosto, a questão do desgosto, agosto, a carga pesada que agosto traz. Mas agosto também traz os ipês, né? Sobretudo aqui na região, no norte, no cerrado brasileiro, nós temos os ipês, sobretudo os ipês amarelos, né? A força, a beleza dos ipês. Como o próprio Rubem Alves já falava, a beleza dos ipês a beleza dos ipês ela é exuberante, né? E agosto traz essa força do cerrado pujante, do cerrado que sofre com a seca, mas ao mesmo tempo em que ele é subjugado, que ele sofre com a força da seca, ele renasce. Então, para quem é do cerrado, né? E aqui eu estou falando de Tocantins, mas quem é do Cerrado goiano, quem é da região do Cerrado, sabe a força de regeneração, a força de vida que o Cerrado tem. E principalmente quando ele é muito fustigado pelas altas intempéries, né? Sobretudo agora no mês de agosto e no mês de setembro. É muito quente, é muito calor para nós, mas a gente renasce, a gente ainda floresce, sobretudo nos ipês. Então, agosto tem essa carga. E o dia de ontem, 1º de agosto, veio justamente no dia de sábado. E sábado, como todas as pessoas que têm algum conhecimento mínimo esotérico, sábado é dia de luto, né? Sábado é dia de luto, principalmente para quem tem aí a visão cristã. Jesus Cristo, ele permanece morto no dia de sábado. Ele é assassinado na sexta-feira e no sábado ele permanece morto e ele só vai ressuscitar na madrugada do domingo, que é o domingo de Páscoa, né? Erroneamente o povo criou o sábado de aleluia, que não é correto, né? Do ponto de vista até mesmo bíblico. Então,
Sábado também é regência de Saturno. E Saturno, ele é o planeta denso, o planeta que traz a disciplina, que nos ensina através da dor. Então eu falava no dia de ontem, lá no grupo de WhatsApp, que até gerou algumas pessoas, teve uma pessoa, umas duas pessoas que saíram do grupo porque disse que esperava que eu trouxesse previsões positivas, previsões otimistas, mas infelizmente a gente tem que se pautar no que dizem as previsões. E do ponto de vista da previsão, agosto não se mostra profícuo no sentido de bênçãos, mas no sentido de aprendermos, né? No sentido de sofrermos karmas, no sentido de vivermos a densidade típica que está prevista, sobretudo na energia. E logo porque também, numerologicamente, o dia de ontem, a gente tinha a questão do arcano, né? Chegou ao número 13. E o número 13 é o arcano da morte. E as pessoas têm medo de falar da morte. E a gente tem medo de enfrentar a finitude da vida. E eu, como escorpiana que sou, eu tenho que falar da finitude da vida que finaliza, da vida que dói, né? Da vida que tem os seus ciclos, tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Então, nesse sentido, o dia de ontem, é, como o primeiro dia do mês, ele traz essa carga um pouco negativa. E nós estamos numa situação no Brasil no qual a pandemia vem nos mostrando somente a ascendência de ceifar de vidas, né? Ainda estamos em alto pico de perda de pessoas, pessoas quase que verdadeiros desencarnes coletivos pelos quais estamos passando. E hoje eu já dormi, né? Nesse dia de hoje, hoje nós estamos iniciando a primeira semana do mês de agosto. Nessas 4 semanas que teremos pela frente, temos que ter muita reflexão, sobretudo na energia do Orixá Obalauê, que é quem rege este mês de agosto, né? E Obalauê nos traz reflexão, nos pede silêncio, enquanto Senhor da Terra. Saturno também, que foi o primeiro dia de ontem, nos pede reflexão. E aí, hoje, 2 de agosto de 2020, o número 2, somando mais o número 8, correspondente ao mês, nós chegaremos a 10. E 2020, sinteticamente, chegaremos a 4. Portanto, 10 mais 4 vai dar 14, né? E 14 no tarô, a gente vai ter o arcano da temperança, que é este arcano aqui. A gente percebe aqui nesse tarô de Marsella, um arcano que você tem aqui a temperança enquanto duas cores muito fortes. E aí pensando na reflexão sobre o dia de hoje, né? Nós estamos agora, são por volta, o horário que eu estou gravando esse vídeo, são 2 horas, aproximadamente 2h30 da manhã. Eu acordei, resolvi gravar o vídeo para poder dormir durante a manhã. E os vizinhos, além dos cachorros que latem na rua, devido ao silêncio da pandemia, do isolamento, aqui próximo à minha casa, onde eu moro, a gente percebe altos sons de pessoas bebendo, de pessoas em festas em fundo de quintal. Então talvez estejamos precisando da temperança, que é a carta que vai reger essa semana e que rege hoje o dia de domingo. E a temperança, a gente percebe aqui um anjo, né? Um ser angelical, porque ele é alado, ele tem asas, e ele está com duas cânforas, né, que são dois vasos. E esses dois vasos, eles estão de acordo com as duas cores que predominam nas suas vestes, que é a cor vermelha e a cor azul. Aqui nós temos o tarô de Marsella, considerado um dos tarô mais antigos, né? E dentro aqui a gente percebe que este anjo, ele troca um líquido do vaso vermelho, que está contrastando com
a sua cor azul para o vaso azul que está contrastando com sua cor vermelha. Então, a sua túnica as suas vestes estão divididas nessas duas cores. Os vasos são de duas cores. Então, a temperança, ela, segundo alguns estudiosos, ela traz uma relação muito direta com o signo de Escorpião. Apesar que Escorpião sabe lidar muito bem com a questão da finitude, com a questão da morte, mas aqui é como se nós tivéssemos que pensar sobre a influência do planeta que rege o signo de Escorpião, que é o planeta Plutão. E Plutão, ele traz a influência do deus Hades, que é o deus da morte, o deus grego da morte. E Plutão nos ensina a viver no submundo. E o submundo é o que a gente entenderia por inferno. Só que muitas vezes as religiões, sobretudo as cristãs, nos ensinaram de uma forma errada o que seria o inferno, né? O inferno seria estar que é dentro, do fair, que é a esfera. Ou seja, o inferno é você estar totalmente imerso, 100% dentro de uma esfera. Então, etimologicamente, o inferno ele traz uma carga que é os perigos das totalidades, os perigos dos excessos, né? E esta carta que simboliza a força do signo de Escorpião talvez seja uma das questões do que mais se busca, do que o escorpiano em si mais busca. Quem é escorpiano compartilha isso comigo. Quem conhece bem uma pessoa de Escorpião compartilha isso comigo. A carta da temperança, por relacionar-se ao signo de Escorpião, ela é justamente o que mais o escorpiano busca de objetivo na vida, que é a conciliação, o equilíbrio, né, entre razão e emoção, entre masculino e feminino, entre força yin e força yang, que são essas duas forças, essas duas polaridades que estão muito presentes na vida do escorpiano e também na nossa vida de um modo geral. Nós muitas vezes não temos a consciência do equilíbrio que precisamos ter em vida, né? Do equilíbrio, da renúncia, muitas vezes, que temos que ter para poder chegar a um denominador comum, para poder chegar ao equilíbrio. Então, a carta da temperança, ela vai falar justamente da necessidade desse equilíbrio, da necessidade de poder polarizar essas duas forças de polos para que nós possamos ter equilíbrio na vida. Aqui nós temos o tarot de Waite, né? Onde a gente continua vendo um ser angelical, ele está meio suspenso, um pé está na água, emoção, e outro pé está na terra firme, a razão, né? Então ele está com um pé na água, outro pé na firme, ele é alado de fato, ele traz uma luz muito grande, de uma certa forma ele é elevado, ele é um ser em elevação, ele não é humano, ele é divino, ele é um ser angelical. E aqui também ele traz essa transposição desse líquido, dessas duas cânforas, né? desses dois vasos, dessas duas taças. E a gente percebe também que aqui no fundo ele tem uma coroa. Esta coroa não está na cabeça dele. E o interessante também que a gente aqui ainda tem uma flor de lótus, né? Uma flor de lótus que é uma flor que está aqui, que traz a questão de algo muito significativo nessa leitura. Aqui nós temos um outro tarô, que é um tarô comum, um tarô pouco conhecido, que a gente tem a temperança enquanto uma mulher que sabe lidar com o fogo e a água. E ela traz este lidar, ela era um ser alado, ela tem uma força alada, ela tem uma força além e ela sabe lidar com essas questões. E aqui no tarô das bruxas, a gente tem uma bruxa onde ela derrama uma taça na outra, trazendo esse equilíbrio. E ela traz um equilíbrio muito grande aqui, que é essa guirlanda que gira sobre ela. E também um pé dela está na água
e o outro pé está em terra firme. E ela traz uma luz consigo, né? Ou seja, um ser alado. Então, o que que essa carta vai nos ensinar? Que é preciso ter equilíbrio, que para que possamos ter essa evolução, para que possamos estar em evolução nesta semana, é preciso, sobretudo, que tenhamos equilíbrio, que saibamos ponderar, né, as forças opostas para que possamos ter equilíbrio. E aí, o 14, 1 mais 4 vai chegar a 5, e 5 é o Papa, o Pontífice, a ponte entre o humano, né, e o sagrado, o humano e o divino. Então, esta semana de 2 a 8 de agosto de 2020 é uma semana que procuremos ser esta ponte do Papa para que possamos realmente nos evoluir. Mas como é que seremos esta ponte? Mantendo, sobretudo, o equilíbrio entre os opostos, mantendo a ponderação, não sendo o excesso, porque o excesso significa no fundo falta, mas que possamos ter a consciência de manter o equilíbrio entre emoção e razão, né? A temperança, ela nos ensina a nós ficarmos no meio termo e ficarmos, sobretudo, no equilíbrio. Então, esta semana de 2 a 8 de agosto de 2020 faz-nos esse convite de ter reflexão, de ter ponderação, de ter equilíbrio acima de tudo. Esta é a energia da semana, esta é a energia desse primeiro dia de 2 de agosto de 2020, que saibamos ter reflexão para que sejamos disciplinados na evolução, né? Na evolução da nossa vida, do nosso viver. Eu desejo a você e solicito a você que você possa curtir, você possa comentar, comente, interaja comigo nos comentários. Vamos crescer um pouquinho este canal, eu agradeço, tá? Eu termino esse vídeo dando muitos meus agradecimentos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Namastê, paz, luz, axé.